Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo do canal Bíblia Sem Contradições. No vídeo de hoje continuaremos falando sobre a temática dos evangelhos sinóticos e mais especificamente falaremos sobre o evangelista Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros menos compreendidos. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como este no canal. Hoje falaremos então sobre o evangelista Lucas, que fala sobre o evangelho junto com Mateus, Marcos e João. Junto com Mateus e Marcos, ele forma o grupo dos evangelhos sinóticos. Sinóticos porque há grande semelhança entre Marcos, Mateus e Lucas. E, claro, existem algumas diferenças. A ideia da sinopse é justamente apontar essas semelhanças que existem no texto e também as diferenças. E para começar, nós falaremos sobre o evangelista Lucas ter copiado cerca de 35% do evangelista Marcos, mais 20% da fonte Kelly. A fonte Kelly é aquela fonte que deu origem a alguns textos e que Marcos e Mateus aproveitaram. É um texto, gente, que se trata de uma hipótese, mas uma hipótese bastante consistente, é uma possibilidade de algo que tenha realmente acontecido. Nós já falamos sobre essas semelhanças que existem no texto de Mateus e de Lucas, que vieram desta fonte chamada fonte Kelly. Então, 20% veio dessa fonte Kelly, cerca de 238 versículos. 35% veio de Marcos, cerca de 330 versículos, mais ou menos a metade do texto de Marcos. E 45% é produção própria, pesquisa própria de Lucas e criação específica dele, que só existe no Evangelho segundo Lucas. Aliás, é o Evangelho que tem mais criação própria dentre esses três evangelistas chamados de evangelho sinótico. Esse evangelho de Lucas traz alguns textos, por exemplo, o texto do bom samaritano lá no capítulo 10, que só existe em Lucas. Um outro texto bastante utilizado, Lucas 15, que traz três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. O famoso texto aí do filho pródigo, e para ser mais justo deveria ser chamado de parábola do pai misericordioso. Então esses dois textos que eu apresentei aqui são próprios do evangelista Lucas. Então, há coisas que ele se inspirou nos outros evangelhos sinóticos, mas há bastante coisa, quase a metade do evangelho segundo Lucas é criação própria. Isso para não citar, gente, a segunda parte da obra de Lucas. Lucas tem um outro texto que é considerado dele mesmo, que seria a segunda parte, seria o livro de Atos dos Apóstolos, que nas nossas Bíblias estão colocados ali depois do quarto evangelho, que é o Evangelho segundo João. Dá para ver claramente, por exemplo, que foi Lucas quem escreveu, quem organizou esse texto, tanto que o Evangelho de Lucas termina lá falando sobre a ascensão de Jesus, e Atos dos Apóstolos inicia-se falando sobre essa ascensão. Ela serve como ligação, elo de ligação entre o terceiro evangelho, que é o Evangelho segundo Lucas, e Atos dos Apóstolos. Então nós temos aí um texto que é mais extenso do que aquilo que nós vamos falar agora, do evangelista segundo Lucas. Tanto que se você vai estudar a obra de Lucas, você não estuda apenas o Evangelho segundo Lucas, você estuda toda a obra de Lucas. Você estuda o terceiro evangelho, o Evangelho segundo Lucas, e você estuda a obra de Atos dos Apóstolos. Mas vamos aqui ao texto que nós vamos utilizar e que vários pensadores da teologia utilizam para falar sobre o Evangelho de Lucas, para orientar o estudo, para orientar a leitura do evangelista Lucas.
Nós vamos falar então aqui de uma chave de interpretação que está no capítulo 24, versículo 35. Na verdade, vamos falar sobre o capítulo 24, dos versículos 13 até o 35, que é um episódio chamado Episódio dos Discípulos de Emaús. O contexto é a ressurreição de Jesus que acontece, e no terceiro dia, 2 discípulos de Jesus estão caminhando para Emaús, contrária à ordem que Jesus havia dado para ficarem em Jerusalém. Então eles estão se deslocando sentido Emaús. Enquanto eles estão a caminho, aparece alguém no meio deles, é Jesus, mas eles não conseguem perceber a presença de Jesus ali. Então o texto se desenvolve no caminho e se desenvolve depois numa mesa, ao redor de uma mesa, porque existe a partilha de pães. Mas o texto então mostra como esses discípulos abrem os olhos, começam a perceber aquilo que eles não estavam percebendo, e como que eles fazem isso após conseguirem partilhar o pão. Ou seja, esse texto dos discípulos de Emaús orienta e pode orientar a nossa leitura do Evangelho segundo Lucas todo. Se a gente prestar bastante atenção no Evangelho segundo Lucas, nós vamos encontrar essa estrutura do começo ao fim. Muitas vezes os teólogos chamaram Lucas de Evangelho do Caminho. Evangelho do Caminho porque Lucas tem 10 capítulos mostrando Jesus no caminho, fazendo curas, realizando ensinamentos. Em comparação com os outros evangelistas, por exemplo, Mateus e Marcos, ele é muito mais extenso no caminho. Mateus e Marcos têm 1 ou 2 capítulos, quando muito, colocando Jesus no caminho. E Lucas tem 10 capítulos. Então, se a gente comparar, a gente percebe muito bem, né, a estratégia aqui do escritor em mostrar e em colocar Jesus à beira do caminho, no caminho, curando, ensinando e realizando aquilo que Jesus veio para realizar. Então a estrutura de Lucas tem como um ponto de referência o caminho, como ali no relato dos discípulos de Emaús que eu comecei falando, né? Os discípulos estão indo para Emaús, Jesus aparece no meio deles, enquanto eles estão a caminho, eles não percebem. Jesus pouco a pouco vai explicando as escrituras, vai investigando para ver se eles conhecem as escrituras, para mostrar que se trata dele mesmo. Eles não conseguem enxergar, embora percebam o coração ardendo, embora percebam algo diferente com a presença de Jesus ali, eles não reconhecem. E quando eles chegam, né, ao destino e eles partem o pão, eles conseguem reconhecer e percebem que Jesus está no meio deles. Só que imediatamente a percepção que eles têm, Jesus desaparece. É claro que se trata de um texto que é bastante metafórico e que mostra o como é importante fazer uma releitura da própria história, uma releitura da própria vida enquanto a gente está a caminho, enquanto a gente vai caminhando e vivendo. É muito importante olhar para trás, como Jesus ajudou esses discípulos a olharem as escrituras no passado, até que conseguissem reconhecer Jesus que estava ali no meio deles. Mas o ato final é o ato de partilha. Todo o caminho da nossa vida deve nos levar ao objetivo de partilhar a vida com as pessoas, de partilhar os nossos bens, de partilhar a nossa alegria, de partilhar o nosso ouvido, de partilhar as nossas experiências. Essa é uma das coisas que o Evangelho de Lucas traz muito bem. E novamente, Lucas se destaca. Esse autor vai colocar Jesus ao redor da mesa 11 vezes. Vai mostrar Jesus comendo com os pecadores várias vezes. Vai mostrar Jesus partilhando o pão, comendo com os pecadores. Vai mostrar Jesus ajudando os discípulos com a partilha a entender o que está acontecendo e assim por diante. Gente, olha só a diferença. Lucas coloca Jesus partilhando o pão,
partilhando comida, participando de festa, 11 vezes. Todos os outros evangelhos juntos, seja ele João, Mateus e Marcos, colocam Jesus 3 vezes, todos eles juntos. Então Lucas sozinho apresenta Jesus ao redor da mesa, partilhando numa festa 11 vezes, e os outros evangelistas apenas 3 vezes, e tudo isso juntos, quando eles fazem isso somado. Então, gente, quando nós falamos do Evangelho de Lucas, nós entendemos que o autor está colocando uma estrutura aqui, que pode ser tomada como uma chave de leitura. Primeiro, de que Lucas é o Evangelho do caminho, e depois de que Lucas é o Evangelho da partilha ao redor da mesa, em que Jesus aparece comendo em todas as situações em que ele vai resgatar as pessoas. Olha que coisa interessante. Se nós pegarmos o capítulo 24 de Lucas, versículos 13 a 35, nós vamos encontrar essa estrutura. Jesus que caminha com os discípulos de Emaús até que eles retornem para Jerusalém depois de partirem o pão. Então essa estrutura apresentada está ali, o caminho e a mesa. Inclusive, essa estrutura do evangelista Lucas inspirou, o cristianismo a organizar a sua liturgia, pois a sua liturgia está sempre separada aí entre a palavra que se dá no caminho e depois na partilha, no ritual, em que existe aí, no caso da Igreja Católica, a instituição da Eucaristia, e a parte da consagração dentro de uma missa. A própria missa tem essa estrutura, liturgia da palavra e depois liturgia eucarística. Então esse Evangelho de Lucas é interessantíssimo para ajudar a gente, inclusive, a viver a nossa própria vida e nos ajudar a rever um monte de coisa que a gente não consegue enxergar. Isso se dá no caminho e na partilha do pão. O versículo 35 do capítulo 24 de Lucas é esse versículo chave que vai te ajudar a interpretar o evangelista Lucas. Versículo 35 mostra que Jesus ensinava os discípulos na beira do caminho, e quando eles chegaram, eles o reconheceram ao partir do pão. Bom, gente, terminamos o nosso vídeo por aqui, mas falaremos mais ainda sobre os evangelhos sinóticos e sobre o evangelho de Lucas, que senão vai ficar muito longo o vídeo. Nós vamos parar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa lá o seu like, o seu joinha, faz o seu compartilhamento. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para ajudar a gente e nos ajude a chegar mais longe aí com esse canal, o canal Bíblia Sem Contradições. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.